Olá, queridos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena porção da palavra de Deus. Eu estava meditando hoje no Salmo 51 e eu queria compartilhar um pouco do que Deus falou comigo neste salmo. Salmo 51 diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprais na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores dos teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezas, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Gente, isso aqui é um salmo que fala sobre o arrependimento de Davi, né? O Salmo 51 fala de arrependimento de transgressões que o rei Davi cometeu, né? A gente sabe quando o profeta Natan foi diante dele e expôs para ele uma situação X, onde ele diz, olha, uma pessoa como essa deve ser morta, e o profeta disse, essa pessoa é você, Davi. Então naquele momento ali, Davi reconheceu o seu pecado, que não foram poucos, foram muitos. O que é que eu quero chamar a atenção para mim, não me demorar muito nesse vídeo? Gente, o que eu quero chamar a atenção para nós hoje, que Deus falou no meu coração, é exatamente isso, é sobre arrependimento. Muitas vezes nós cometemos erros e queremos sempre estar justificando para Deus os nossos erros, querendo dizer para Deus, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo comigo, mas eu fiz isso porque faltou isso. Gente, se você for analisar todo o Salmo 51, o rei Davi, ele vem falando de arrependimento da parte dele para com Deus, do início ao fim. Em nenhum momento nós vamos ver o rei Davi justificando nada para Deus. Pelo contrário, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que pecou. Ou seja, sempre nós precisamos ter isso dentro de nós. Quando nós errarmos, nós estamos passivos ao erro, somos limitados. Nós vamos errar sim, porque nós somos limitados. Mas nós não precisamos o tempo todo estar querendo justificar para Deus o nosso erro, como se nós fôssemos crentes, super crentes. Não, nós somos pessoas limitadas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda, coisa que ele não tinha. Mas, gente, Davi era o rei de Israel e ainda assim cometeu coisas gravíssimas. E eu não estou dizendo isso aqui para que você cometa erros também e venha querer justificar os seus erros. Não, eu estou lhe falando isso porque o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, ele foi capaz de confessar os seus pecados e se arrepender. Gente, o arrependimento, ele é uma consequência daquilo que nós confessamos, dos erros que nós confessamos. Nós não precisamos estar omitindo os nossos erros, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa atitude, mas Deus quer que nós venhamos com a nossa boca confessar quando errarmos
e consequentemente nos arrependermos, porque o arrependimento é uma consequência daquilo que nós confessamos. Então o tempo todo, quando Davi diz no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Davi aqui está reconhecendo o seu erro, está reconhecendo, está confessando para Deus. Isso aqui é uma oração de arrependimento. O Salmo 51, todo ele é uma oração de arrependimento. Então Davi está reconhecendo o seu erro. Ele não escondeu o seu erro pelo fato de ser rei de Israel, pelo fato de ser segundo o coração de Deus. É bem verdade que as consequências dos seus erros foram notáveis na sua vida, no seu ministério e na sua família. Porque as consequências nós não vamos estar isentas dela. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros, confessarmos ele e nos arrependermos. Amém, meu querido? Ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi reconheceu que o que era mais importante na vida dele não eram as transgressões, e sim a presença de Deus. Ele implora a Deus para que essa presença não se afaste dele. Ele diz, olha, se fosse para oferecer sacrifícios, eu te ofereceria. Mas ele diz no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha só mais uma vez, o arrependimento entrando. Coração compungido, que quer dizer exatamente isso. Compungido, a palavra significa arrependido. E contrito, ou seja, cheio de arrependimento, pesaroso. Não o desprezas, ó Deus. Ou seja, em todo tempo o rei Davi fala de arrependimento e não de justificativas. Nós precisamos aprender isso para sermos pessoas melhores. Nós precisamos aprender que reconhecer o erro quando nós erramos é muito mais valoroso para Deus. Nós vamos conseguir ter de Deus o perdão, porque a confissão gera arrependimento e o arrependimento gera perdão da parte de Deus para as nossas vidas. E nós somos influenciados completamente por esse arrependimento, ao ponto de termos também a disposição de perdoarmos. Precisamos pensar nisso, precisamos pensar como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, se arrepender é melhor do que justificar. Quem muito justifica, muito erra. Deus abençoe a tua vida e tenha um bom dia. Amém?